Oi. E aí, pessoal, boa tarde a todos, tá? Mais uma vez, obrigado por estarem presentes, né? Novamente. E vamos dar continuidade ao módulo de técnicas de SEO, ok? Então, me parece que na aula passada eu mostrei para vocês, ou melhor, eu fiz uma introdução qual é o objetivo das técnicas de SEO. Falei também a respeito, por exemplo, das palavras-chave. Eu acho que eu comecei a trabalhar com vocês questão da palavra-chave, mostrando lá no Google como é que é feito todo o processo, né? Todo o desenvolvimento. Mostrei também como sobre a otimização interna e externa, ou melhor, falei, né? Na externa, a gente chegou a fazer, que eu lembro que foi até do Lava Jato, do Aelton. Né? Então, teve o Google AdWords, que é o responsável por fazer essa otimização externa. Tá? Então, eu só gostaria o que mais nós fizemos. Na página 24 do livro, eu expliquei para vocês sobre o que são palavras-chave. Tá? Na página 26, vem otimizando as palavras-chave, tá? E aí na página 26 do livro, quando se fala em otimizar as palavras-chave, ele diz aqui o seguinte, ó. Outro ponto importante para a otimização das palavras-chave é o local em que elas são apresentadas. Boas práticas de SEO sugerem que sejam colocadas no início da página e no início do elemento, ou seja, texto, como títulos e parágrafos. As palavras a serem trabalhadas, ou seja, sinônimos e palavras parecidas, também mais variedade de conteúdo. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, pessoal, eu acho que eu comentei com vocês que aconselha-se que utilize-se pelo menos 5% da palavra-chave do seu site, do seu aplicativo, durante toda a página. Por exemplo, nós montamos no módulo passado, aliás, no conteúdo passado, nós trabalhamos aquele appzinho. Então, como é que funciona ali? Nós criamos um index, ou seja, um home, uma página inicial, criamos um produto e criamos um contato, tá? Então, o Google, ele faz a indexação, ou seja, ele armazena palavras-chave contidas em páginas e não no programa ou no app ou no site completo. Por exemplo, uma pessoa numa pesquisa do Google, ela pode ir diretamente para contatos ao invés de ir para um index, tá? Isso se a palavra principal que ele procurou, que o usuário final procurou, se o Google percebeu que na telazinha de contatos era onde tinha uma maior relevância, ou seja, onde as informações eram passadas de uma maneira mais clara, é possível que o Google dê como resultado a página de contatos, ao invés, por exemplo, da home. Ou seja, o Google ele averigua, ele indexa as páginas e não o site como um todo. Isso quer dizer que esse processo de desenvolvimento de SEO ou de SEO, ele tem que ser feito página a página, tá? Então, por exemplo, se a gente utiliza lá, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, tá? No Index, suponhamos que eu desenvolva um aplicativo, acho que nós desenvolvemos de comida fit, tá? Então, na página Index, o conteúdo, ou melhor, a quantidade de palavras-chave que tem que ter, suponhamos que seja comida saudável, comida fit, ela tem que corresponder a 5% do total geral de palavras naquela página. A gente tem que utilizar. E aqui ele diz o seguinte, que as boas práticas de desenvolvimento, porque inclusive, pessoal, quer dizer o seguinte, a gente está dando aqui para vocês uma boa base para vocês começarem a trabalhar, para vocês começarem a ganhar o dinheiro de vocês na partezinha de desenvolvimento. Agora, é muita coisa que tem que estudar, tá?
Então, professor, eu vou querer trabalhar com desenvolvimento. O que é que eu tenho que estudar? Primeiro, o HTML, CSS, não estar satisfeito só com os dois, estudar JavaScript, estudar também, por exemplo, PHP, se for o caso, Python, né? São as linguagens, Java, por exemplo, tá? E aí também dá uma estudada sobre, por exemplo, linguagem de programação, aliás, boa prática de programação, tá? E também estudar lógica de programação. Então, assim, para a gente trabalhar e criar um site, um app bem estruturado, é necessário que a gente tenha conhecimento de muitas coisas. Então, não tem como ficar restrito só ao HTML e só ao CSS. Aí você diz, é muito difícil, tá? Então, é exatamente por ser um pouquinho difícil, não digo a vocês que é tão difícil, mas que tem que estudar bastante, que hoje o mercado existe uma carência, ou seja, nós não temos tantas pessoas hoje desenvolvendo apps, por exemplo, tá? E aí vem aquela questão, eu vou esperar que o mercado ele se popularize, ou seja, qualquer pessoa crie um aplicativo para que eu deva estudar? Que não. Então, a dica que eu dou a vocês, aproveitando esse conteúdo que vocês estão vendo e o curso que vocês estão fazendo, já começa a estudar um conteúdo a mais, ou seja, começa a se esforçar cada vez mais para que vocês entrem no mercado de trabalho. Então, imagina, por exemplo, nós desenvolvemos um aplicativo ali, relativamente, aliás, né, bem simples, e que se você fosse vender para uma loja, coloca lá R$ 1.500, né? Pelo menos isso, pelo menos R$ 1.500. Professor, mas eu quero fazer aplicativos mais, digamos, tá? Então vem aí a questão, vai ter que estudar um pouquinho mais. E aí esse app que você vendeu por R$ 1.500, você vai vender por R$ 2.500, R$ 3.000. Isso porque o seu app ele vai estar cada vez mais perfeito, né? E para ele estar perfeito, a gente tem que trabalhar melhor, a gente tem que estudar muita coisa. E tá esse conteúdo que eu acabei de falar para vocês, tá? Estudar HTML, CSS, JavaScript, PHP, tá? Com o HTML e o CSS, vocês viram que a gente criou muita coisa interessante e com a ajuda do CSS, do JavaScript também. Imagina vocês estudando um pouquinho mais, tá? Então consegue-se criar apps muito interessantes, ok? Então essa de palavra-chave, basicamente é você repetir aquela palavra-chave que você adotou. Por exemplo, eu até dei o exemplo de procurando por motos em Arapiraca e motocicletas em Arapiraca. Então, a gente tem que estudar e pensar como as pessoas chegariam até o meu app, né? Como procuraria o meu app lá na Play Store, por exemplo, ou como as pessoas procurariam o meu site na internet. Então, são essas palavras-chave que a gente tem que enfatizar ela várias vezes durante o processo de desenvolvimento da nossa aplicação. E ele falou aqui a respeito do seguinte: usar sempre no início de um texto. Por exemplo, se você, por exemplo, a questão da comida fit, se você faz um banner lá divulgando a comida fit, coloca uma descrição na imagem, comida fit, sempre começa por comida fit. Então, dessa forma, a gente repete várias vezes. Interessante a gente sempre começar utilizando a palavra-chave no início de um texto que você entregar no site. Se for uma imagem, usa lá uma descrição utilizando o termo comida fit, tá? Se for, por exemplo, um cardápio, por exemplo, coloca lá como comida fit. Então, dessa forma, a gente vai poder, digamos, como é que eu posso colocar aqui para vocês? Atingir uma grande quantidade de técnicas, ou melhor, de boa prática estabelecida pelo Google. Então, lembra que a semana passada eu expliquei para vocês a respeito tá? O Google, estima-se que o Google tem mais de 200 regras de SEO pré-estabelecidas, as quais eles não divulgam quais são. Então, imagina, por exemplo, se eu consigo desenvolver dessas mais de 200, eu consigo desenvolver 100 no meu site. Poxa, isso daí seria muito bom. Mas aí vai alguém e desenvolve, por exemplo, 110.
Então, essa pessoa que desenvolveu 110 tópicos ou ideias de SEO dentro da aplicação, o Google vai ranquear, ou seja, o Google vai dar um melhor resultado comparado ao meu, tá? Então, nesse caso aí, por isso que a gente deve se preocupar. Outra questão, página 27 do livro de vocês aí, ele fala sobre URL amigáveis. E o que são as URLs amigáveis? Basicamente são os links, tá? A gente tem que pensar a respeito de, tá? A gente tem que pensar a respeito disso. Você consegue memorizar o meu site, por exemplo, o endereço do meu site de uma forma, digamos, bem clara, bem objetiva, tá? Então, suponhamos que, pessoal, quem está com o livro aí de técnicas de SEO? Dá uma feedback aí. Quem está com o livro em mãos, por favor? Pessoal, pode mandar mensagem aí. Quem está com o livro? Quem tiver, coloca. Quem não tiver, coloca, porque eu estou trabalhando aqui com o livro, mas se for o caso, eu volto para os slides. Vamos lá, pessoal. Então, Micael não está, Vanessa não está, Thaís está. Beleza, então deixa eu voltar aqui para... Deixa eu colocar no slide aqui. Inclusive, ó, Matias não respondeu, Henrique não respondeu, Carlos não respondeu. Beleza, deixa eu voltar aqui para o... Só um instantezinho, tá, pessoal? Ok, vou compartilhar aqui os slides, já que vocês não estão com ele, com o livro. Então, ó, pessoal, observa, por exemplo, aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó, os links amigáveis ou URL amigáveis são fáceis de serem entendidas e memorizadas. Elas não utilizam valores complexos, como números grandes, tá? E são compostas por palavras compreensíveis. Para aplicar o recurso, deve-se utilizar um arquivo htaccess, onde é possível montar as regras de acesso, e o arquivo deve ficar na pasta raiz do site. Primeiro vem uma questão seguinte, tá? Se vocês observarem, tem um link aqui, onde ele diz o seguinte, por exemplo, o file, dois pontos, barra, dois pontos, tá? Aqui, se eu falar para vocês decorarem isso daí, fica muito trabalhoso, tá? E aí o que acontece? Quando o Google ele detecta que o link, ou seja, o link de cada uma das pastas, uma vez que o Google ele apenas indexa pasta, não sites. Então cada pasta ela vai ter o seu link, tá? Então quando ele percebe que o link ele não é compreensível, ou seja, ele utiliza caracteres especiais, ele utiliza números, tá? E ele é longo, consecutivamente, isso daí vai dificultar para o usuário final memorizar qual da página que ele acessou. E aí vocês observam que esse turmas, tem aí turmas, aí tem dividido 20 microcampo e tal. Não tem como a gente memorizar, tá? Então, observa que acima ele dá uma possibilidade da gente criar um arquivozinho, tá? E esse arquivo é um arquivo feito tá? Aliás, feito no JavaScript, na verdade, tá? Onde é criado um arquivozinho e colocado dentro da pasta principal. E essa pasta principal, ela vai ter esse arquivo chamado de htaccess, tá? Que ele tem o objetivo seguinte, de informar, tá? Como esses links eles devem ser, digamos, compreendidos, digamos assim. É como se você fizesse um resumo, tá?
do link. Então, observe que tem um códigozinho aqui. Então, nesse caso aqui, teria que ser montado utilizando o JavaScript e colocá-lo na pasta raiz. Uma dica que eu dou a vocês é o seguinte: eu estou desenvolvendo, por exemplo, nós desenvolvemos aquele sitezinho lá, e aí você até procurar fazer uma pesquisa, por exemplo, como montar um arquivo htaccess, por exemplo, e aí você vai encontrar várias possibilidades. Essa daqui é só uma delas. O seguinte, se você desenvolver várias páginas, tá? Se você desenvolver várias páginas, cada página vai ter o seu link. Então, para o mesmo arquivo, você pode gerenciar todos os links, ou seja, pode, digamos, fazer essa diminuição de tamanho em um arquivo só. Então, semelhantes a essa daqui, tá? Para fazer essa redução. E esses códigozinhos aqui, ele só vai informar ao Google, tá? Como o Google deve entender cada um desses links. O que emprega isso daí? Ou seja, primeiro, você ganha uma bonificação com o Google, porque o Google ele diz o seguinte: bom, esse site ele tem uma responsabilidade e ele quer, digamos, informar o que é que ele tem, de uma maneira clara, tá? Na verdade, quem desenvolve tem essa preocupação de informar o Google, tá? Qual foi a estrutura que ele usou, qual é o link que ele usou. Então, seriam informações extras que você está passando ao Google. Aí você vai dizer: professor, e se eu não colocar, se eu não criar esse arquivozinho htaccess? Bom, na verdade, você não vai ter problemas nenhum. Só a única que você vai perder pontos, tá, com o Google. Ou melhor, não é que você vai perder, na verdade você vai deixar de ganhar pontos com o Google. E aí vem o diferencial. Eu crio regras, ou seja, eu estabeleço 100 regras no meu site, mas alguém vai lá e cria 101. E vamos dizer que esse 101 seja exatamente esse htaccess que eu não me preocupei em criar. Então, consecutivamente, aquele 101 ele já vai dar como resultado lá no Google, tá? Então ele já vai dar como resultado de busca. Existem alguns sites, tá? Eu até não tenho ele aqui, mas eu sei que no caminho ele vai ter aqui. É possível que até hoje a gente consiga ver essa plataforma, que ele averigua, por exemplo, se o nosso código ele é um código correto, ou seja, se ele segue todas as estruturas, tá? Toda a estrutura recomendável ou não, na parte de código. E ele vai mostrar, por exemplo, se o URL do site ele é um URL válido, ou seja, é um URL recomendável, que segue todos os parâmetros. Ele vai ter outro teste que a gente vai fazer, que vai ser na abertura do site, ou seja, verificar se aquele site ele abre de uma maneira rápida. Inclusive, ele faz o teste para para um site, ou seja, para um aplicativo. Então, suponhamos, se o nosso app tivesse publicado, poderíamos pegar, por exemplo, o URL dele, jogar nesse site e dizer se esse app ele está satisfatório na sua velocidade quando o usuário final abre. Então, a gente vai fazer um monte de testezinhos aí para ver como é que funciona. Então, link amigável é quando o link, ou seja, o www. Tal, ele é colocado de uma maneira clara e objetiva. Lembrando que o link ele não pode ser repetido em todo o mundo. Digamos, por exemplo, teve um módulo que eu trabalhei com o pessoal, que eu mostrei como eles criarem, por exemplo, um site, tá? Aliás, tiveram dois módulos. Utilizando um Adobe Spark, tá? Se não me falha a memória, vocês vão ver também, tá? Uma plataforma chamada de Adobe Spark, eu acho que vai ser o próximo. E lá vocês vão desenvolver um site, por exemplo, sem digitar código sequer. E esse site ele vai ficar temporariamente disponível na internet, ou seja, vai ficar publicado. E eu peguei com a outra turma, copiei o linkzinho do site, joguei nessa plataforma e ele mostrou, por exemplo, que o link não é amigável porque a gente fez uma publicação gratuita e nessa publicação gratuita ele
exemplo, www.adobespark. Aí tinha outro nomezinho, barra, e o nome do site que as pessoas criaram. Então, ficou um site muito grande. Então, aí não ficou viável, tá? Outro exemplo foi quando o pessoal que desenvolveu pelo Wix, tá? Em um outro modo. E aí o pessoal, a gente fez o teste também, aí fica, por exemplo, www.wix.com.br/, aí você coloca o nome do seu projeto. Então, quer dizer, isso daí alonga muito o site. Então, aí não seria um viável assim, consequentemente, perderia ponto com o Google, tá? Entendam que um site, para o Google, é como se fosse uma loja. Então, imagina vocês abrirem uma loja e vocês colocarem um nome bem complicado na sua loja, tá? Então, o que é que acontece? As pessoas, às vezes, não conseguem entender, as pessoas não conseguem pronunciar. Então, eu já vi em alguns casos, só não lembro o nome das lojas agora, mas que o pessoal colocou um nome diferente na loja para usar, principalmente em inglês, conseguiam falar o nome da loja da maneira correta. Então, isso não adianta muito. É a mesma coisa para o Google, tá? O link, ou seja, a descrição do site ali, né, que é o que você tem para acessar, tem que ser de uma maneira clara também, ok? Aí, olha só, na página 27, tem falando sobre uma meta tag chamada meta description, tá? E a meta description é um conteúdo, deixa eu mostrar aqui para vocês no Google. Deixa eu só abrir aqui no Google. Deixa eu ver aqui que eu fechei aqui no... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E aí, quando eu faço, por exemplo, Arapiraca, por exemplo... Aliás, vou colocar aqui. Microcamp Arapiraca. Microcamp Arapiraca. Vamos lá. Então, ó, primeiro vocês devem entender o seguinte, tá? Esse linkzinho azul, onde tem arapiraca.al, tracinho microcampo, isso aí é o título, tá? É quando a gente cria lá o nosso título. E essa opçãozinha aqui abaixo, ó, é uma meta tag, tá? Chamada de meta description. Uma meta tag que serve para a gente descrever o nosso site, o desenvolvimento. Então, tanto o título, a meta, tá? Ele obviamente vai ter que ser utilizado em todas as páginas. Se o seu site tiver 10 páginas, então você cria 10 páginas. Aliás, 10 títulos e 10 description. Para a gente fazer isso daqui lá no Sublime, tá? Deixa eu sem querer, cliquei aqui. Vamos lá, para a gente fazer isso no Sublime, é uma coisa bem simples, tá? Inclusive, o conteúdo que a gente tinha trabalhado nas aulas anteriores, mas eu vou começar um do zero aqui para a gente trabalhar. Vou abrir aqui uma página em branco, vou lá em View, depois de, aliás, sintaxe e HTML. Qualquer coisa, se vocês forem tendo alguma dificuldade aí, só é me chamar. Muito embora nos últimos dias vocês viram tantas coisas de HTML que é provável que vocês não esqueçam. Então, primeiro vem aqui, ó, o título, tá? Então, o título é onde vai ficar aquele linkzinho azul. Então, se eu coloco, por exemplo, se o intuito é microcampo, digamos que eu vou fazer aqui da microcampo, ele colocou da seguinte forma lá, ó, Arapiraca, tracinho, AL, vírgula, campo, tá? Posso colocar aqui, por exemplo, microcampo tecnologia. Isso daí foi a forma que eles... eu preferia inverter isso daqui, ó, tá? Eu, fazendo aquilo dali, eu inverteria. Inclusive, eu colocaria uma barra aqui, ó, num espaçozinho. Vou colocar aqui, ó, Arapiraca. Poderia ser até maiúsculo mesmo. Arapiraca. AL. Cadê aqui? Tracinho AL. Então, eu poderia criar o título
consecutivamente lá o link para as pessoas clicarem e acessar ficaria a partir daqui, tá? Então ficaria lá, Microcamp, tecnologia, Arapiraca, tracinho, eu queria colocar mais informações aqui, tá? E lembrando que aqui no título aconselha-se que não ultrapasse o valor de 66 caracteres, tá? Isso contando letras e espaços. Agora, nós vimos na semana passada, tá? Lá no Google AdWords, na própria plataforma do Google, que o título, nós tínhamos lá título 1, 2 e 3, tá? Cada título ele utilizava 30 letras, ou seja, então aí ao meu ver, eu pelo menos compreendo que a gente pode utilizar 90 letras no máximo, tá? Então, poderia colocar as 90 letras aí. Mais abaixo, sim, pessoal, ó, esses dias, até desse conteúdo mesmo de técnicas de SEO, tá? Pesquisando, a gente consegue compreender algumas coisas. Por exemplo, vocês vão ter aqui uma plataforma para verificar se o conteúdo do site, ou seja, o código, ele é um código correto e consistente. Beleza, Matias. E aí, para saber se o código é vulnerável, se ele foi montado certinho. E como uma boa prática de desenvolvimento, ou seja, boa prática de programação, 2, é aconselhável que se utilize, tá, um atributo chamado de language, tá, e utilize o idioma, por exemplo, PT BR, tá? Então, português Brasil. Porque nós temos o português, e o português nós temos português brasileiro e português de Portugal. Então, quando a gente coloca aqui, ó, por exemplo, meta e esse char7 e o TF8, ele ajuda também, tá? Ele ajuda também. Isso daí não é em vão. Mas, de acordo com o que eu estava fazendo, essa parte aqui do PTBR, ele é considerado como uma boa prática de desenvolvimento. Então, aconselha-se que todo código HTML coloque esse language aqui para especificar o idioma também. A outra questão é uma meta, tá? Essa meta, eu vou apagar aqui, meta. E dentro dessa meta, eu vou criar aqui um name, tá? Esse name é chamado de description. E fora desse description aqui, eu vou colocar aqui um content. Então, dentro desse content, eu vou fazer uma descrição, por exemplo, do site. Como eu coloquei ali, por exemplo, Microcamp Tecnologia, aqui dentro eu vou colocar o seguinte, por exemplo, lembrando, ó, como ele falou, a chaves, tá? Deixa eu só recapitular aqui. Só um instantezinho aqui. As palavras-chave amigáveis, né? Ou a otimização de palavras-chave, uma dica que ele deu aqui para a gente, fazer alguma descrição, a gente sempre inicia com a palavra-chave. Digamos qual é a palavra-chave. Eu já estou utilizando aqui, ó, Microcamp Tecnologia, Arapiraca AL. Então, isso daqui são duas palavras-chave que eu estou utilizando. A primeira parte eu tenho uma palavra-chave composta, ou seja, cauda longa, e Arapiraca Alagoas, como eu não dei espaço, coloquei tudo junto, então seria um cauda curta, tá? Então, digamos que eu posso colocar aqui, ó, a Microcamp Tecnologia localizada na rua São Francisco, número, por exemplo, tá? Eu não lembro do número, eu vou colocar aqui 665, por exemplo. 665, centro de Arapiraca. Posso colocar um ponto, tá? Oferecemos cursos de informática
avançada, tá? Desenvolvimento de jogos, hardware e idiomas. Então, observe que eu já fiz uma descrição, tá? Então, aconselha-se que quando você for fazer, por exemplo, um site, comece logo com essa meta tag aqui, para que você possa fazer a descrição do site. Uma detalhe é, esse texto que eu digitei aqui, ele não vai ser, digamos, no resultado, quando alguém abrir o site Microcamp, não vai ser visualizado, ele não vai mostrar no site, ele só vai mostrar como resultados de pesquisa. Então, quando alguém estiver procurando, por exemplo, pela palavra-chave, olha só, tudo isso daí é como se fosse uma palavra-chave. Então, nós temos lá Microcamp Tecnologia, Arapiraca, Rua São Francisco, cursos, tecnologia, informática, desenvolvimento de jogos ou jogos, hardware, idioma e tudo mais, tá? E existe outras que a gente vai passando que a gente poderia pegar e criar uma outra meta tagzinha aqui, tá? Não vou antecipar aqui para não embolar as coisas, mas para que a gente possa ir colocando um monte de palavras-chave que descreva Microcamp, tá? Como, por exemplo, cursos, tecnologia, informática, hardware, desenvolvimento de games. Então, são tudo palavras-chave pensando como as pessoas chegariam até o site da Microcamp, por exemplo. Então, isso daí seria a meta description. Tranquilo, pessoal? Entenderam essa parte aí? Ou estão compreendendo aí esse conteúdo? Hein, pessoal? Tranquilo, né? Está sendo fácilzinho a compreensão. Vamos lá. Digamos, deixa eu ver aqui. Ok. Na página 27, tá? Exatamente esse meta description que a gente está fazendo aqui, tá? Dando continuidade, aí vem o cabeçalho, tá? Aliás, cabeçalho não, mentira, o título, tá? E o título, a gente sabe que a tag que nós utilizamos para o título, porque nós vimos aí a página, tá? Então, esse título aqui da linha 4, ele é um título da página. E dentro do body, nós inserimos o título do conteúdo. E aí nós temos da seguinte maneira, tá? Nós temos o H1, o H2, o 3, o 4 e o 5. E aí a relevância do H1 para o H6 o H1 é maior, tá? O H6 é o menor. Então ele vai descendo a relevância. O que se aconselha, tá? Que cada página tenha apenas um H1, tá? Cada página tem apenas um H1. Mas, professor, eu tenho vários títulos para colocar na minha página. Então, o que é que se faz aí? Coloca aquele que você tem como principal, tá? Você coloca o H1 e os demais você vai usar H2 ou H3, tá? Ou Strong, se for o caso, que Strong é texto grande. E aí você vai definindo o tamanho de cada texto, tá? Mas o aconselhável é que exista-se apenas um título em cada página, né? Em cada páginazinha, cada arquivozinho desse do Sublime ter apenas um H1. Então, digamos que eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, tá? Deixa eu ver aqui na sequência. Então, vamos fazer o seguinte. Ele está pedindo para a gente criar aqui deixa eu verificar aqui, um título, né, um H1 e tal. Eu vou fazer melhor com vocês aqui. Eu vou inserir uma imagem, tá? E essa imagem a gente fazer aqui a gente colocar como é que eu posso colocar aqui para vocês? Um texto utilizando o H1, tá? E aí vamos fazer da seguinte maneira. Inclusive a gente vai falar aqui sobre as imagens. Eu vou só pular aqui a ordem. Eu vou explicar para vocês sobre as imagens e depois a gente volta aqui para o título para ir especificando, tá? O que é que acontece?
ela é formada por pontos ou pixels, tá? Então, o Google ele não consegue ler os pixels das imagens. Ele não sabe qual é o conteúdo da imagem, fazer essa descrição. Então, como ele não consegue fazer a descrição da imagem, nós vamos ter que informar, tá? Nós vamos ter que informar ao Google, por exemplo, qual é o título da imagem, qual é o conteúdo da imagem. Então, em uma hora, no momento que você for fazer essa publicação, nós temos que informar. Se nós não informarmos esse título, o Google ele não vai saber do conteúdo da imagem. E aí nós sabemos que eu, particularmente, faço muita pesquisa de imagens no Google. Tá? E, obviamente, eu coloco lá. Se eu quero carro, por exemplo, se eu estou procurando um carro, digamos que seja um carro amarelo, por exemplo, um conversível, tá? Se eu colocar só carro, vai aparecer carro amarelo, preto, azul, branco, vai aparecer todas as cores de carro e todos os modelos de carro. Mas digamos que eu faça uma pesquisa mais avançada, digamos, mais específica, e eu coloco o carro amarelo, aí ele vai aparecer carro amarelo, beleza, agora ele vai aparecer Gol, Uno, todo tipo de carro amarelo. Mas digamos que eu esteja procurando um Camaro amarelo, tá? Então eu coloco lá o carro, o Camaro amarelo. Então eu vou ter que especificar. E essa especificação é exatamente a forma que as pessoas acham no Google. Então é dessa forma que eu tenho que descrever a minha imagem. Se eu publico ou se eu insiro no meu Camaro amarelo, colocar uma descrição informando que ele é um Camaro amarelo. E não, por exemplo, que eu coloque essa descrição simplesmente como carro. Por exemplo, deixa eu compartilhar aqui com vocês a pasta aqui. Deixa eu compartilhar aqui para mostrar que a gente usou. Eu fui salvando, não foi a maneira mais correta, tá? Mas para agilizar, em alguns casos aqui deu certinho. Mas vamos lá. Então, ó, essas imagens aqui foram as imagens que nós utilizamos durante o nosso projeto, tá? E olha só, por exemplo, a importância de você descrever uma imagem de maneira correta. Observe que ele deu, na primeira imagem aqui, ó, como fazer marmita fitness, tá? E tem esse códigozinho aqui, que o correto, obviamente, é que se tire. Quando eu coloquei aqui, ó, culinária fitness, observa que ele já deu uma especificação sobre, aliás, não diretamente da imagem, mas o tipo da imagem em si, tá? Se eu coloco aqui, por exemplo, delicious, por exemplo, o que é essa imagem? Agora, quando alguém no Google estiver procurando, por exemplo, por imagem deliciosas, aí ele pode me dar como resultado. Mas como foi que o senhor chegou a essa mensagem, se a pesquisa na época era sobre comida fitness? Tá? Exatamente porque as pessoas usaram esse nome na descrição, aliás, quando salvaram ela lá no computador, fotografaram. Mas na estrutura do fizeram a descrição informando que essa imagem ela refere-se à comida fitness. E foi por isso que eu encontrei todas essas imagens, porque as descrições delas estavam como espetinho, por exemplo. Se eu procurar por espetinho na internet, vai encontrar aquele espetinho tradicional. Mas por que eu cheguei, digamos, a essa imagem de espetinho, por exemplo, com legumes? Tá? Porque colocaram lá na descrição da imagem que isso daqui é um espetinho, por exemplo, fitness. Tá? E aí vai ter, por exemplo, pelo menos aqui ainda tem alguma descrição. Se você observar a última imagem aqui do lado direito, você vai observar que tem aqui ó, o nomezinho imagens 1. E aí, como é que as pessoas vão encontrar essa imagem, por exemplo, pesquisando por imagem 1 lá no Google? Eu encontrei novamente como comida fitness. Mas por quê? Porque as pessoas colocaram na descrição. Então, qual é o correto, por exemplo? Deixa eu pegar aqui, já que nós estamos trabalhando com a Microcamp, com o logo da Microcamp, deixa eu ver aqui que eu tenho o logo da Microcamp. Vamos lá. Inclusive, essa logo aqui, observa qual é o nome que ela tá? Ó,
um na MED, por exemplo. O que é que eu vou fazer? Qual é a forma correta de eu poder trabalhar com a imagem? Então, eu coloco logo, traço, microcampo. O aconselhável nessas descrições, ou seja, nos nomes das imagens, não é aconselhável a utilização de espaços, tá? Não aconselha-se utilizar espaços, nem números, tá? Então, utiliza-se só uma descrição. Por exemplo, digamos que eu coloco, um exemplo, colocar mais uma especificação aqui. A Microcampo, não sei se você já pesquisaram, ela teve várias logos, né? As logos elas foram se atualizando. Essa daqui é a mais atual. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui logo Microcamp, por exemplo, 2019. Então, digamos que essa logo ela foi desenvolvida em 2019. Então, eu posso colocar mais informações descrevendo a imagem. Como eu vou colocar ela lá, tá? Sim, aí o que é levado em consideração de boas técnicas para se trabalhar com imagens, tá? Levado em consideração, primeiro, esse nome da imagem, que eu coloquei, já renomeei. Ela é recomendável, por exemplo, o tipo da imagem, tá? Quando fala em tipo, aliás, tipo não, perdão. O tipo sim, tá? É exatamente isso. Então, ó, eu aconselho, para quando vocês forem trabalhar com o desenvolvimento, vocês não pegarem, tá? Não pegarem imagens da internet, tá? Ou se pegar da internet, vocês levem para o Photoshop. Levando para o Photoshop, você possa editá-la, tá? O correto para ser utilizado em imagens web é um tipo de imagem chamada de PNG 24. O que é que acontece? Monitora até o tempo, ou seja, quantos segundos o seu site vai demorar para abrir. A mesma coisa acontece com aplicativos, tá? Se por acaso você pegar uma imagem na internet lá, um exemplo, tá? De 3.000 pixels, topada a imagem, é ótima. A qualidade da imagem é ótima. Inclusive, eu acho que vocês aprenderam lá no Photoshop, para manipular a imagem ela deve ter pelo menos 1.000 pixels. Fica mais fácil. Mas aí vem um detalhe, tá? A imagem ela tem que ser produzida de acordo com a plataforma que você vai usar. Exemplo, digamos que eu vou desenvolver um aplicativo. Então, o que eu estou fazendo, as pessoas só vão usar no celular. Então, não é necessário eu ter uma imagem acima de 1.000 pixels, tá? Porque as telas dos celulares, elas vão ter lá, vão 200, 300, 400 pixels, tá? E aí você pega, por exemplo, uma imagem de 1.000 pixels, tá? Você pega uma imagem de 1.000 pixels para você trabalhar com ela em um app. O que é que fica? Uma imagem muito grande. Aí o que é que você vai ter que fazer? Reduzir o tamanho da imagem. Ou seja, fazer uma redução no tamanho da imagem, tá? Mesmo assim fica pesado. Por quê? Porque uma imagem de 1.000 pixels, ela gera um tamanho de um arquivo maior. Então, o que é que eu aconselho a vocês, tá? Levar para o Photoshop, ou seja, suponhamos que você vai querer desenvolver uma imagem de, por exemplo, 500 por 500 pixels, digamos assim. Então, abre um arquivozinho, por exemplo, como você vai trabalhar para web. Então, lá no Photoshop, você vai em web, tá? E cria 500 por 500 pixels, tá? Quando você cria 500 por 500 pixels, a imagem que você quer trabalhar dentro da página lá de 500 por 500 pixels. E na hora de salvar, eu aconselho vocês usarem dois tipos de arquivos, tá? Ou o PNG, tá? Ou vocês utilizarem o arquivo GIF. Porque, assim, às vezes que GIF são só imagens que têm algum tipo de movimento. Não, tá? Na verdade, GIF é uma imagem que ela tem um tamanho reduzido, ou seja, ela é uma forma da gente reduzir o tamanho da imagem, tá? Só que tem um detalhe, essa redução de imagem, ela, dependendo do caso, ela perde muita qualidade, tá? Então, tem pessoas que usam o PNG 24, que inclusive é o mais usado, e tem pessoas que usam GIF. Por exemplo, imagina você pegar aí um site como Americanas, Submarino, Shoptime,
que tem lá meio mundo de imagens dos produtos que estão sendo comercializados, tá? Imagine se aquelas imagens elas fossem JPEG, por exemplo, JPG, deixaria o site muito pesado. Então, quando alguém clicasse na imagem do produto, demoraria a abrir. E até no processo de abertura do programa em si. Aí eu fui curiar, fui ver qual era o tipo de arquivo que é salvo. Eles utilizam GIF, tá? Eles utilizaram GIFs, mas eu ainda aconselho que vocês usem o PNG 24. Então, por isso que é bom fazer esse trabalho no no aplicativo, tá? Vamos lá. Eu vou pedir para editar aqui, já selecionei, tá? E lá no Sublime, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma div, tá, pessoal? Para ficar mais fácil aqui. Eu vou criar uma div. Essa div, eu vou colocar aqui um ID nela, e vou colocar aqui imagem, tá? Daqui a pouco vocês vão lembrar, vocês vão ver para que serve ela. E dentro da div, eu vou inserir um texto, por exemplo. Aqui. Deixa eu ver aqui um textozinho aqui. Digamos que eu vou colocar aqui, ó, microcamp. Eita, foi mal aqui. Vou colocar um H1, tá? Vou colocar um... Oh, meu Deus. Vou colocar um H1. E aqui eu vou colocar um microcamp. Melhor. Vou colocar aqui de acordo com o que está no livro. Por exemplo, comece... Vou colocar todo maiúsculo aqui. Comece a estudar agora, por exemplo, tá? Comece a estudar agora. E eu vou criar um H2, porque lembrando, tá? O aconselhável é que só fique apenas um H1, tá? Que é o texto principal aí, ok? E eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, inscrições gratuitas, por exemplo. Eu vou também inserir uma tag IMG, vou até inserir ela aqui abaixo. Deixa eu ver aqui, inserir ela assim, se não for a gente coloca ela abaixo. Então eu vou colocar aqui uma tagzinha IMG, tirar o negrito, o maiúsculo aqui. Vou colocar o IMG e eu vou colocar aqui, ó, o caminho da imagem. Então eu já sei que aquela imagem da pasta IMG, tá? O nome da imagem é esse logo.microcamp.png, que eu já sei lá que ele é PNG, tá? E agora vem o X da questão. Você colocar um título, tá? Então, será através do que as pessoas vão encontrar essa imagem, por exemplo, essa logo Microcamp 2019, numa pesquisa do Google. E aqui eu posso repetir, por exemplo, logo Microcamp 2019. Então, eu já fiz a descrição, tá? De como as pessoas vão encontrar essa imagem. Eu posso também ganhar um créditozinho mais com o Google, colocando, por exemplo, um alt aqui, ó. Esse alt é uma legenda, tá? Que eu vou colocar aqui, por exemplo, é um texto normal, só logo Microcamp. Okay. Esse alt, quando as pessoas pararem o mouse em cima, ele já vai fazer essa descrição, ok? Digamos que eu vou deixar assim. E abaixo dessa tag eu vou só fazer uma configuraçãozinha aqui no style, tá? Ou seja, eu vou criar um style. Detalhe, tá? Esse type text CSS, de acordo com a W3C... Oi, pode falar. No meu celular não está aparecendo o Sublime. Eita, pessoal, foi mal, erro meu aqui, ó. Deixa eu só compartilhar. Eu estava no navegador e acontece aí e eu fui para o Sublime e esqueci, tá? E tô meio desligado hoje mesmo.
Vê se vai aparecer o Sublime aí agora. Desculpa aí todo mundo. Apareceu. Pronto, o erro foi meu mesmo. Eu tinha ido para o gerenciador de arquivos e esqueci de voltar. Por isso que eu quero a participação de vocês. Se você ia demorar um pouco, tá? Então, por favor, aí, qualquer coisinha de diferente vai me chamando, tá? Então, primeira coisa aqui, ó, deixa eu recapitular aqui para vocês, tá? Dentro do Bora, eu criei uma div. Essa div eu dei aqui uma ID chamada de imagem. Dentro dessa div eu criei uma imagem, tá? Essa imagem IMG logo microcampo, que foi aquela que nós pegamos, tá? Que eu coloquei lá na pasta de vocês, da turma de vocês. Esse título aqui, tá? É exatamente o título que, ou seja, a descrição da imagem que eu devo colocar para que as pessoas possam me achar lá no Google. Então, se eu salvei, por exemplo, se eu dentro do HTML eu coloquei esse título do campo 2019, e alguém for lá no Google e colocar logo microcamp, por exemplo, por quê? Porque eu já coloquei essa descrição aí, tá? Então, a parte de SEO que o Google, digamos, que você vai ganhar uma pontuação a mais com o Google, é exatamente essa questão de você escrever um título para ela. Detalhe, eu criei aqui um alt. Esse alt aí, ele é uma legenda, tá? Para quando alguém parar o mouse em cima da imagem, ele aparecer a legenda, ou seja, parou o mouse em cima da imagem, ele aparece, tá? Suponhamos que você coloca uma imagem, você, digamos, deixar ao usuário em si. Então, porque quando parar o mouse, vai fazer essa descrição, ok? O que eu vou fazer aqui, tá? Eu criei um style, aí eu estava explicando o seguinte, ó, quando nós criamos um style CSS, tá? Quando a gente cria um stylezinho aqui, ou seja, um CSS interno, automaticamente aqui, ó, type é igual texto CSS. Então, esse type não é obrigatório. Inclusive, ó, a partir dessa pesquisazinha que eu fiz esses dias, a partir de hoje eu nem vou utilizar mais. E vocês vão ver o porquê, tá? Mais na frente, quando a gente for verificar se o nosso código ele é consistente ou não, se ele está todo certinho ou não. Se a gente deixar o texto CSS, é tido como por exemplo, como uma linha inconsistente, ou seja, passivo de uma falha, tá? Ou de uma falha de segurança no site. E aí eu vou deixar aqui, ó, o style, e aqui eu vou personalizar a div, tá? Então, digamos, eu vou criar aqui, ó, na verdade, vou criar, como eu criei um ID lá abaixo, então o ID a gente cria utilizando o joguinho da velha. Então, vou colocar aqui, ó, imagem, vou abrir a chave. Vou dizer que a largura do ID, utilizar, colocar aqui 90% da tela. Vou colocar aqui. Melhor, vou colocar 100% da tela. Ó. Ele vai usar 100% da tela, tá? A altura, eu vou dizer que vai ter 550 pixels, tá? Qualquer coisa a gente dá um ajustezinho lá, ok? Vamos lá. Sim, eu vou colocar um background, que vai ser um vermelho, tá? Beleza. Agora, eu vou criar aqui um CSS para imagem, tá? Eu vou dizer que a largura da imagem, tá? Eu vou dizer que ela vai ter, por exemplo, 500 px, 500 pixels de largura, tá? E na altura, eu vou colocar aqui, deixa eu dar um ajustezinho aqui, ao invés de eu utilizar esse 500 pixels, se eu coloquei 100%,
A largura tem mais ou menos 1024 pixels, então digamos que eu vou colocar aqui, ó, que ele vai utilizar 40% da imagem, aliás, 40% da largura, tá? E 90% da altura. Quando se fala, por exemplo, 40% e 90%, ele corresponde ao seguinte: dos 100% da largura da tela, ou seja, da div, a imagem vai corresponder a 40% desse espaço. Então, digamos que a largura é 1000, tá? Então a largura da imagem vai ficar 400 pixels. E a altura, por exemplo, a altura da div é 550 pixels. Então, ele vai utilizar 90% desses 550, tá? Eu vou colocar um padding left aqui, eu vou colocar ele aqui de... Oh, meu Deus, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar 50%, qualquer coisa a gente faz esse ajustezinho aí, tá? Agora, eu vou no CSS formatar o H1. Vou colocar aqui, ó, H1. Tá? E no H1 eu vou dizer o seguinte, tá? Deixa eu ver aqui. Vou dizer que ele vai ter um color white, tá? Eu acho que sim. Padding aqui, padding left, ó. Lembrando que padding é a distância da margem do objeto, tá? Só que se eu colocar só o padding, ele vai usar todas as margens, porque o padding ele pega a esquerda, superior, direita e inferior. Se eu usar padding left, ele vai ter como referência só a borda esquerda do espaço, nesse caso da div. E aqui eu vou colocar, por exemplo, 10%, digamos assim. Ele fica lá. Aí agora que eu vou criar aqui o H2, tá? Vou criar aqui um H2. Esse H2 eu vou colocar, deixa eu ver aqui, um color, deixa eu ver uma cor que combina com o vermelho. Vou colocar yellow 2 L's, eu acho. Meu Deus, yellow. Alguém lembra aí qual é a escrita de yellow? Yellow. Hein, pessoal? Alguém lembra de inglês? Deixa eu pesquisar aqui, tá? Alguém já colocou. Ah, beleza. Faltava só o dado aqui. A yellow. Deixa eu ver. Vou colocar o padding também. Left, vou colocar os mesmos 10%. Então, vamos ver aqui o comportamento. Primeiro eu vou salvar. Eu já estou na quinta tarde, então eu vou colocar aqui, por exemplo, microcamp. Vou colocar o microcamp. Agora deixa eu executá-lo aqui. Eita, que ficou grande, hein? Ficou grande pra caramba. Deixa eu reduzir aqui, tá, pessoal? Deixa eu tirar esse padding aqui, que ele não me agradou. Essa largura aqui, que ela tá muito alta, eu vou colocar aqui 400. 350 lá. Vou compartilhar agora aqui com vocês. Vou ali. Agora eu vou fazer o seguinte, só vou colocar a imagem abaixo, que é para o texto subir, que nesse caso aqui ele ficou muito abaixo. Essa organização aqui, como é que ele fica lá.
Ó, agora é só questão de subindo aqui a imagem, só questão de ajustes, tá? Inclusive aqui ela ficou... Deixa eu ajustar mais aqui. Só um instantezinho aqui que eu já mostro a vocês lá. Vou colocar... que ela veio mais, é 50 mesmo. Consigo aqui deixar ela certinho lá. E aí eu já mostro a vocês. Só um instante, tá? Não tá subindo aqui. Só um instantezinho. Deixar ela melhor apresentável aqui. Coloquei lá umas que não deram certo aqui. Pronto, aqui ele já subiu. Vou só puxar ele um pouquinho mais para cá. Deixa eu ver se colocar 5 aqui. Eu já mostro para vocês as alterações, né? Digamos que vocês tenham o seguinte, professor, ficaria mais fácil a gente já fazer o banner e trazer ele. Sim, pessoal, ficaria bem mais fácil, tá? Deixa eu verificar aqui. Não está subindo mais que isso aqui. Deixa eu ver aqui, menos... ele não tá, a imagem aqui que ela não está subindo por causa do texto, tá? Mas enfim, só questão aqui de um tempozinho para a gente ajustar. Primeiro vocês podem observar aqui, quando eu paro o mouse sobre o nome Microcamp, você vai ver que ele já ficou com aquela legendazinha, tá? Então por aí vocês já poderiam ter uma ideia. Então quando eu clicar com o botão direito e salvar a imagem, ó, vocês observem que o nome do arquivo que ele vai dar, ó, o nomezinho do arquivo que ele vai dar é exatamente o Microcamp Tecnologia. Aí, geralmente, quem faz essa questão de, é um código, por exemplo, se você tirar uma foto no celular e salvar a imagem, tá? E você salvar a imagem, ela simplesmente vai, digamos, gerar um código.
E esse código aí, digamos, só ficaria mais, digamos, estranho, porque na hora de salvar, as pessoas não conseguiriam encontrar de imediato, tá? Pessoal, como eu sou teimoso, deixa eu ir aqui para o Sublime para ver outra forma de melhorar essa questão da imagem, tá? Eu sou teimoso. Vamos lá. Eu vou só fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver aqui se eu lembro aqui como é que eu faço. Eu vou abrir aqui, colocar ela em cima. Vou voltar ela aqui para cima. Vou colocar uma tagzinha chamada de figure, tá? Eu vou colocar esse texto aqui como ele faz parte da tag figure, ok? Então esse mais abaixo aqui, ou seja, o H1 e o H2, eu vou colocar ela como título dessa figura. E para colocar ela como título, eu coloco esse fig caption aqui, ó. Tá? Só um instante para apagar essa configuração, deixar só as cores. Só isso. Só um instante assim. Deixa eu verificar aqui o que é que eu posso fazer para melhorar. Eu vou colocar essa daqui como 40% e vou colocar esse daqui com poxa, não sei. Deixar o 100. Vou deixar o tá quase. Eu vou mostrar para vocês. Só ajustar ele aqui. Acho que vai dar certo agora. Deixa eu só dar uma analisada aqui, tá? Vou colocar só 50% aqui para já mostrar para vocês. Atrapalhou muito.
Pronto. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Primeiro, deixa eu explicar aqui qual foi a alteração que foi feita, tá? Eu coloquei ali, e como não, para não deixar vocês esperando tanto tempo, eu modifiquei o seguinte, tá? Dentro da div, tá? Eu criei uma tag figure, tá? Então a tag figure ela abriu aqui na página 37, aliás, na linha 37, ela finalizou na 43, tá? Então, quando eu uso a tag figure é porque eu quero envolver imagem e texto, tá? Então, digamos, o Fig Caption, ele fica como uma descrição da imagem, tá? Descrição da imagem. E observa que eu coloquei na imagem, esse daqui eu já tinha explicado para vocês, tá? E coloquei dentro do Fig Caption, coloquei a legenda que eu queria. Por exemplo, para ficar mais bonitinho aqui, eu vou abrir uma tag B, tá? Aí eu coloco um negritozinho aqui, tá? Vou salvar, mostrar lá para vocês que ficou mais interessante. Isso mais ficou mais interessante. Então, observe que eu criei, digamos, o bannerzinho aí. Esse banner eu poderia colocar ele mais no centro da página e assim sucessivamente. Mas, digamos, para o usuário final, ele não percebe, pessoal, ele não percebe, tá? Que tem, digamos, aquela imagem, tá? Ou seja, que a gente colocou, digamos, um título na imagem e tal. Então, para o usuário final, ele não vai ver, mas ele vai ser essencial, tá? Para os resultados de busca, como, por exemplo, eles começam a estudar agora, por exemplo, como é que eu posso colocar aqui? Ele ser um H1, então ele é o texto de maior relevância. Quando a gente vai colocar, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com o... Como é que eu posso colocar aqui? Quando a gente vai trabalhar com o site, com o CSS, a gente tem que pensar em todas essas possibilidades, tá? Tem outra coisinha aqui que não é relevante para o CSS, aliás, para o Google, tá? Não é relevante para o Google, mas poderia até ficar interessante aqui, ó. Na div, ou melhor, na ID aqui, eu, por exemplo, poderia colocar um border, olha aqui, ó, um border, radius, aqui, ó, e eu colocar, por exemplo, 20px mais 20px mais 20px, cadê? Tem que ser junto, e 20px. Que corresponde a curvazinha em cada retângulo, tá? Só com detalhe, a gente está fazendo isso daqui no CSS, mas poderíamos já trazer ele pronto do Photoshop, tá, pessoal? Poderíamos já trazer ele pronto do... E aí você observa que as bordas, ó, agora estão com os cantos arredondados, ó. Então poderia ser feito dessa maneira, tá? A imagem está centralizada, o texto está centralizado. O texto só não consegue subir um pouquinho mais porque a imagem, se eu selecionar aqui a imagem, deixa eu ver se consigo aqui, ó, observe que o texto já está bem próximo da imagem mesmo. Então teria que ir lá para o Photoshop e dar uma cortada nessa parte branca aqui, tá? Então poderíamos fazer ela dessa maneira. Então, ó, pessoal, recapitulando, tá? As imagens, de preferência, no nome do arquivo, a gente já faça essa descrição do que é a imagem, tá? No HTML, deixa eu voltar aqui, no HTML, a gente possa fazer, por exemplo, colocar o título, que é a descrição. Se você quiser ganhar uns pontinhos extras, coloca o Alt aqui, porque vai ajudar o usuário final, tá? Então, para se trabalhar com imagens, pelo menos isso daí. Outra questão que seria interessante, também aqui no CSS, e que vai ajudar, é a largura e a altura da imagem, tá? Então, suponhamos que você pega lá uma imagem grande de 1000 pixels, 2000 pixels, então usa o CSS para redimensionar a imagem. Consecutivamente, vai ficar uma quantidade, ou seja, uma leitura menor dentro do site, menos pixels para o navegador
poder fazer essa leitura. Então, tá aí uma dica que vocês podem utilizar. Deixa eu ver mais aqui na continuação do texto, aliás, do livro, tá? Deixa eu ver aqui. Na página 30, ele vem exatamente explicando isso daí, tá? Como, por exemplo, ele dá 5 pontinhos aqui, ó. Aplicar 2 atributos na tag IMG, que é título e alt, que nós já fizemos, tá? Usar palavras-chave no nome das imagens, nós já fizemos também. Reduzir o máximo possível o tamanho da imagem, acabei de explicar para vocês. Inserir legenda na imagem e o contexto da imagem deve possuir um conteúdo relacionado, tá? Então, por exemplo, a descrição que eu coloquei aqui, ó, logo microcamp, ela tem que ter alguma coisa a ver com a imagem propriamente dita, tá? Então, uma observação. Deixa eu... Pessoal, vocês lembram, tá? Feito a redução de imagem no Photoshop. Vocês lembram o professor Denísio fez com vocês? Dá um feedback aí, por favor. Hein, pessoal? O professor Denísio mostrou para vocês lá como salvar em PNG 24. Estou fazendo a frequência agora, tá? Vamos lá, me respondam aí, por favor. O professor Denísio ensinou a vocês como salvar. O Photoshop, porque aí eu já explico para vocês como fazer isso daí. Porque eu estava falando a respeito de você. Oi, pode falar. Eu acho não que ele entendi, cortou. Tá, deixa eu abrir aqui o Photoshop. Eu já aproveito e mostro para vocês. Porque eu venho falando a respeito de... Você vai trabalhar com imagens, então adequa a imagem de acordo com o seu objetivo principal, tá? Então, deixa eu ver. Já abri aqui o Photoshop, tá? Então, ó, enquanto o Photoshop não abre, quem tiver com o livro aí, vocês vão observar que na página 32, eu usei ele está mostrando aqui como inserir legenda na imagem, que foi utilizando o Fig Caption, tá? Que inclusive, aliás, o Figura e o Fig Caption que nós acabamos de usar. Outra coisa bem importante, viu, pessoal? Outra coisa bem importante que você vai ganhar pontos com o Google é você poder colocar links nas suas páginas. Por exemplo, você desenvolve uma página. Deixa eu voltar aqui para o Sublime e eu explicar para vocês enquanto o Photoshop abre lá, tá? Aliás, já está no Sublime aqui. Vamos lá. Suponhamos que aqui abaixo, tá, do H2, eu queira colocar, por exemplo, uma tag P, olha só, uma tag P, tá? Dentro dessa tag P, eu vou colocar uma tag A, que é de link, tá? E eu vou colocar aqui, ó, http www.microcamp.com.br, tá? E aqui, logo após a tag A, eu vou colocar aqui, por exemplo, saiba mais. Demais, por exemplo. Saiba mais. Pontinhos aqui, tá? Eu vou salvar. O que é que você pode ganhar? Uma forma de você ganhar muitos pontos com o Google é você linkar, ou seja, colocar links sobre conteúdos, tá, que apoiam a sua ideia. Por exemplo, na faculdade, quando a gente vai montar um trabalho na faculdade, ele
é obrigatório que a gente trabalhe com referências. Por exemplo, na faculdade, todo material que a gente desenvolve tem que ser coisas que a gente compreendeu sobre o assunto, sobre o conteúdo. E no trabalho, os professores eles exigem que tenha referências, que é exatamente o seguinte: a sua ideia baseia-se em quê? Tá? Então, suponhamos, se eu crio esse banner aí, eu saiba mais, por exemplo, quando eu coloco um link, esse link vai direcionar para uma outra página. Consequentemente, eu ganho pontos, tá? E a pessoa que, ou melhor, o site que vai receber esse acesso vai ganhar acesso, consecutivamente vai ganhar pontos também, porque o número de acessos a um site também é. Quanto maior for o número de acessos, maior é a pontuação que ele tem, ou seja, maior é a credibilidade, tá? Entendam, por exemplo, vocês vão passar todas as vezes que você passa, a loja está cheia, não dá vontade de entrar para você ver o que é que tem de interessante, né? Então, seria basicamente isso, tá? Então, quanto maior o número de acessos que o site tiver, melhor para o site, ou seja, o Google relaciona mais. Então, ó, vou fazer um Ctrl S aqui, compartilhar o navegador, tá? E observa, vou atualizar, observa que lá embaixo tem um saiba mais, então quando você clica lá, ele vai abrir o site da Microcamp. Então, isso daí é uma forma também de eu ganhar pontuação. Porém, quem desenvolver, ele tem que ter um cuidado muito grande com esses links. Porque se for um link quebrado, o que é um link quebrado? Um link ele não direciona a lugar nenhum. Por exemplo, suponhamos que eu coloco o link da Microcamp, digamos, errado, então ele não vai até a Microcamp. Ou suponhamos que eu coloquei o da Microcamp e simplesmente a Microcamp já mudou o link dela e não está direcionando mais. Então eu perco ponto com o Google, porque o Google vai entender que você quer enganar ele, tá? Inclusive, existe uma prática que muita gente coloca um monte de links para ganhar pontos com o Google, só que esses links às vezes são quebrados, às vezes as pessoas enchem de links só para ganhar pontos. Se por acaso o Google perceber que isso é uma fraude, ao invés de você ganhar pontos, você perde e pode a ser banido do Google, ou seja, o Google não dá o seu site mais como resultado. A gente vai falar ainda sobre esse ponto lá na frente. Então, ó, para vocês criarem uma imagem para, por exemplo, digamos que vocês vão desenvolver para dispositivos móveis, ou seja, para aplicativo. Quando a gente escolhe aqui para aplicativo, ele já vai dar o nome dos aplicativos, ou seja, os tamanhos, tá? Só que, claro, eu não vou desenvolver para um tamanho só, para um aplicativo só. Então, eu prefiro em web, tá? Já tá pixels, digamos que a largura que eu vou fazer lá, ó, é 400, ó, 400 pixels de altura por 400 pixels, aliás, de largura e 400 pixels de altura. Vou tirar essa opção aqui de pranchetas. Detalhe, a resolução, ó, olha uma coisa bem importante. Se eu pressão, você vai ver que a resolução vai para 300 pixels por polegada. Isso deixa o tamanho da imagem muito grande. Então, quando eu venho aqui para imagem web ou dispositivos móveis, ele vai me dar uma resolução de 72 pixels por polegada. E o padrão de cores para web é o RGB, para impressão é o CMYK, tá? Vou clicar em criar. Ó, vou clicar em criar. Vou clicar em criar. E digamos que eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Queria outra coisa, não me dá, eu vou enganar. Digamos que eu vou fazer mais ou menos aquilo que nós fizemos aqui. Vou colocar aqui, ó, pintar aqui de vermelho. Vou pegar a imagenzinha aqui, ó, que nós acabamos de fazer, que foi o da Microcamp. Esse ele foi. Deu uma travadinha aqui no meu computador.
Ah, não, foi o Photoshop, tá. Deixa eu ver aqui se ele vai. Onde ele extravar? Vou cancelar aqui, vou ver se ele... Então, ó, se eu quero criar um bannerzinho lá, e por que não eu fazer utilizando essa, digamos, isso daqui já pronto no Photoshop? Ele já está aqui no meio, tá? Eu vou simplesmente, eu poderia alterar essa cor aqui e colocar, mas vou ganhar tempo aqui com vocês. E o segredo de você salvar aqui, ó, é arquivo, exportar. Ó, depois disso, vai ter uma opçãozinha aqui, ó, salvar para a web, ó, tá? Quando eu clico em salvar para a web, ele vai me dar uma janelinha para que eu possa personalizar. O segredo de você salvar para a web é você tentar gerar um arquivo, tá? Menor o arquivo que você for gerar, melhor. Por exemplo, ó, se vocês observarem aqui nessa janelinha, no canto inferior esquerdo, onde está a setinha aqui do meu mouse, ele deu aqui ó, um tamanho de 13,74 kilobytes. Se eu fosse fazer essa imagem como impressão, isso daí daria pelo menos, acho que mais de 1 mega, tá? Então ficaria muito grande. Aqui em cima, ele está lá PNG 24, ó, tá dando 13. Se eu colocar o GIF, observe que ele deu a metade, tá? Ele deu 7. Então, quer dizer, a imagem fica ainda mais leve, só que ela perde mais qualidade. Muitas vezes é necessário utilizar esses recursos aqui para ajustar melhor a qualidade, ele vai aumentar um pouquinho, mas observa, de PNG 24, que é o que eu recomendo, ele dá 13 e GIF ele dá 7, ele reduz em 50% o tamanho da imagem. E aí está a explicação porque dos sites de ó, vou salvar, não vou nem alterar, ou poderia até modificar aqui a largura e a altura, se fosse o caso, tá? Então, salvar, eu vou salvar, digamos que eu vou colocar lá no, deixa eu colocar na pasta de vocês, eu acho que foi disco D, diversos, quinta tarde, ó, www, imagem, vou colocar exatamente o mesmo, tá? Ó, salvar, ok, substituir, porque já existia um. Então, quando vocês forem trabalhar com a web, é recomendável que utilize-se, deixa eu ver aqui, eu acho que ele não vai mudar nada lá, porque já era só o tamanho, eu acho. Ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Como eu utilizei outro tom de vermelho, ó, observa aí que ele gerou esse destaquezinho aí de vermelho, tá? Que eu não estou utilizando. Deixa eu ver aqui que ele não está no navegador. Só um instante. Agora tá. Agora eu tirei. Quando entrou, eu tirei. Vamos lá. Então, observa aí que o correto da imagem, o melhor de você produzir uma imagem é isso daí. Consecutivamente, fica mais rápido. E aí você vai dizer o seguinte, bom, e o que foi que ganhou no desenvolvimento? A agilidade, que conta muito para o Google, tá? É só a questão da agilidade. Observe que visivelmente a imagem ela não mudou em nada, a imagem ela ficou exatamente igual, tá? Eu vou só acessar agora um sitezinho aqui para a gente ver se o código que nós montamos agora, se ele é um código correto, tá? Então, podem anotar esse site aí, que é um site bastante útil.
e vocês vão colocar o seguinte, validator, deixa eu ver se eu acho aqui, se ele já está no... Aqui, pessoal, ó, validator w3.org, tá? Então, para você verificar se o seu link ele é amigável, então pega um link, tá? Por exemplo, deixa eu acessar o site aqui da Microcampus. Vocês verem o resultado que ele dá para a gente, tá? Na verdade, ele vai verificar também o código aí, tá? Ó, fiz um Ctrl+C aqui. Aí no link eu vou fazer um Ctrl+V. Vou clicar em checar. E ele vai me dizer se essa página ela é uma página segura, se ela segue todos os padrões. Observe que quando ela encontra algum erro, olha lá, ó, script, type, text, JavaScript, que não era necessário colocar esse type, text, então ele entende como uma recomendação, tá? Não é um erro. Erro, observe que ele aparece aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, o site inteiro, ele tem 2 erros e 8, digamos, recomendações, tá? Então, o correto é, você pega um site, vem aqui, ou melhor, você pega o seu projeto, traz para cá e ele vai averiguar. Como nós não temos um link, que nós não publicamos, tá? Deixa eu voltar aqui. Nós só temos, cadê aqui? Poderia pegar o arquivo HTML, mas eu vou pegar esse daqui, ó, que é o HTML que a gente montou hoje, o HTML e o CSS. Vou selecionar ele todo, fazer um Ctrl+C, e aqui eu vou fazer um Ctrl+V. Vou pedir para checar, e ele vai me dizer se existe alguma inconsistência, o que é que eu devo fazer. Observa aqui, como eu já tinha visto, como eu já tinha dado, por exemplo, do language aqui, ó, e do style, tá? Observa que tá show de bola. Ó, verdinho aqui, nenhuma inconsistência. Agora, veja bem, eu vou tirar essa linguagem aqui, tá? Ó, vou deixar ele só o HTML. Vou salvar, aliás, caramba, aqui não precisa salvar não, só pedir para checar de novo. Então, ó, pedir para checar de novo e observe que ele já me deu uma recomendação. Pegar isso daqui, levar para o Google, ou seja, selecionar isso daqui, ó, levar lá para o tradutor, ele vai dizer que é recomendável colocar a linguagem. Aí você vai pesquisar e você vê lá que tem que colocar no HTML, colocar o link, pt-br, abre aspas. Da mesma forma que aqui no style, se eu colocar aqui, ó, style, type, este barra CSS. Se eu pedir para checar novamente, observa que ele já, deu alguma coisinha aqui, deu um errozinho aqui do, ó, observa a quantidade de erros que ele vai dar, tá vendo? Ó? Só com uma questãozinha dessa daí, tá? Então, por isso, é interessante, deixa eu ver se ele apaga, se ele faz um Ctrl+Z aqui. Não. Tá, deixa eu pegar novamente aqui do pronto. Aí observa aí que ele já corrige, já mostrou todas as vezes que foram teclados Enter, ó. Toda vez que teclou Enter, ele coloca. Uma observação seguinte, ó. Por exemplo, e outra coisa, viu? Ele diz aqui, pessoal, ó, quantos segundos essa página ela vai demorar aqui para ser. Se vocês observarem aqui no finalzinho da página do código, ele diz o seguinte, ó, tempo total de execução, ó, 4 milissegundos, tá? Só vocês compararem a página da Microcampus, tá? Vou só pegar o link da Microcampus novamente, para a gente fazer o testezinho aqui.
Deixa eu voltar. É porque ali também foram poucos códigos, né? Foram poucos códigos. Qualquer coisa eu vou pegar até aquele que a gente montou na aula passada. Aquele projeto, né? Olha só, quantos milissegundos passou para abrir essa página? 1194 milissegundos para abrir uma página. Aquele conteúdo, por exemplo, do index, que foi a página principal que nós montamos nas aulas anteriores, ou seja, naquele conteúdo extra anterior. Vou voltar aqui, tá? Aliás, deixa eu colocar aqui direto. Não. Deixa eu apagar esse. E vocês vão ver que vai ter um monte assim, vai ter erros e vai ter inconsistências também, tá? Principalmente porque se você observar no HTML eu não coloquei a linguagem, tá? Ó, pedi aqui para checar e observa a quantidade tanto de erros, ó, quanto de recomendações, tá? Então, ó, o correto é, pegou o site, observa que ele foi vendo aqui, ó, que era para teclar Enter, eu acho aqui, alguma coisa assim, tá? Questão de formatação, eu acho. Deixa eu ver aqui um detalhe. Deixa eu ver se eu acho aqui as imagens para ir. Deixa eu ver aqui onde foram os erros. ING Class. Foi no slideshow. Lembrando que o slideshow eu acho que é questão de descrição de imagem, alguma coisa assim. Que a gente já pegou do. Meu Deus. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui se ele corrige um erro. Ó. Corrigiu uma, tá vendo? Ó, corrigiu uma. Então, uma boa prática é que se vá colocando. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Corrigir. Vamos ver aqui. Não corrige. Então, não é a tecla Enter. Tem que ir copiando aqui para verificar onde. Para ver o que é que ele descreve aqui e a gente tentar descobrir o que foi. Tá? Mas, enfim. São esses que vai nos ajudando e vai, digamos, ajudando a gente a aprender mais sobre essa questão de técnicas de SEO, para que a gente tenha uma aplicação ou um site ainda mais estruturado, tá? Então, nesse caso aí, o correto estou trabalhando exatamente com isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou vendo uma forma do meu site estar seguindo todos os padrões de SEO, que não tem nenhum erro, nenhuma inconsistência. Só uma observação, esses erros aí que vocês viram, são erros que podem levar, por exemplo, alguém hackear o site de usuários, por exemplo, no banco de dados. Então, tem que haver essa correção. Então, tem que ver lá a descrição direitinho e correr atrás para ir resolvendo cada uma delas. Certo, pessoal? Aí, olha só, quando for na próxima, vou liberar vocês mais cedo um pouquinho, quando for na próxima aula, nós vamos continuar. Deixa eu verificar aqui qual vai ser a parte do assunto. A partezinha de imagem, então nós vimos o capítulo 2 hoje do livro, tá?
E nós vamos para fatores de ranqueamento, parte 2, tá? Ainda na otimização interna. Fica uma dica aí, para quem, se alguém tiver livre, ou melhor, para quem tiver livre, nas próximas aulas poderem estar com o livro, porque eu vou falar sobre link quebrado, já está salvo esse arquivo aí, a gente vai usando ele para ir fazendo toda essa parte de estrutura, ok? Alguém de fazer alguma pergunta, pessoal? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Deixa eu só verificar se a Thaís ela estava na frequência. Só um instantezinho. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, tá? Tá. Pessoal, estão me ouvindo? Pessoal, estão conseguindo me ouvir? Sim, eu já fiz, Matias, a frequência já, viu? Já enviei a frequência. Ok. Pessoal, já que ninguém tem nada a colocar, nenhuma dúvida, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza. Pessoal, ok. Sendo assim, tá? Vocês tenham um ótimo fim de tarde. Se cuidem, tá? Porque agora o problema aí da Covid está aumentando e está aparecendo muitos casos, tá? Então, evitem sair de casa e quando saírem de casa, lembre-se de usar máscara, tá? Só saiam só o necessário. Todo mundo vai ficar inteirinho para logo logo a gente estar presente na aula normal, ok? Então, tchau aí para todo mundo, tenham um ótimo fim de semana e até mais. Só um detalhe, tá? Se vocês puderem ir estudando, lendo antes o conteúdo da aula, é bom porque já vai ajudando na compreensão. Porque técnicas de SEAL são muitas regras, tá? Muita coisinha aqui. Valeu, Matias. Tchau, Vanessa. Tchau aí todo mundo. Estão liberados, tá?